proposta para vocês, para que juntos nós possamos estudar os 5 pensadores que nos ajudam a compreender a realidade, a compreender o mundo contemporâneo. Neste sentido, gostaria de começar a conversar com vocês um pouquinho sobre Michel Foucault. E eu trago esse autor para vocês porque ele é super importante aí nas áreas de filosofia, sociologia e tantas outras disciplinas. E como palavra-chave para esse autor nas leituras que vocês forem fazer, nas suas pesquisas em preparação para o Enem, recomendo sempre estar atento aos aspectos das relações de poder. Aqui como obra referencial eu trago para vocês Segurança, Território e População, onde Michel Foucault vai explorar justamente os aspectos organizacionais estatais do Estado e sobretudo também as relações de poder que acabam permeando esses aspectos. O Estado, para Michel Foucault, é uma invenção que basicamente vai atender uma demanda, Ou seja, existiu-se em dado momento da história a necessidade das pessoas se organizarem. E quanto mais complexas as organizações foram ficando dessa sociedade, mais se demandou a necessidade por uma entidade, por um órgão, por uma espécie de governo que de fato organizasse, mantesse e prevesse todas as necessidades daquele ambiente. E daí, evidentemente, isso é com base justamente no aspecto da necessidade de governar territórios e populações. Mas isso nem sempre foi assim. No período medieval, por exemplo, os reis e os imperadores eles governavam através de alianças estratégicas. E alianças aqui que nós dizemos são alianças mesmo de casamento, de matrimônio. Então o rei tal dava a sua filha em casamento ao rei tal de outra região, para ampliar os poderes, para mesmo pacificar e evitar guerras. Mas a partir de determinado momento histórico, e aí nós podemos mais ou menos localizar ali nos séculos XV e XVI, acontece uma mudança nesse sentido e as relações elas deixam de ser meramente matrimoniais e elas passam justamente os governos a governarem um Estado. Uma coisa. O que seria essa coisa? O Estado em si mesmo, os territórios e, em sequência, as populações que viviam nesses territórios. Para compreender Michel Foucault, a gente precisa estar sempre atento que o poder não é algo que se tem. O Michel Foucault ele entende que o poder é algo dinâmico e, portanto, que se exerce sobre pessoas, sobre povos. Outra coisa importante é que o poder está sempre em jogo, o tempo todo e em todo lugar. Ou seja, Michel Foucault, nas suas obras, ele vai trazer para nós um elemento essencial, que é justamente a dinamicidade do poder. O poder ele perpassa todas as relações humanas e ele está em constante movimento, a todo instante, ele não para. Então, por exemplo, você na sua casa, certamente existe uma relação de poder, seja lá dos seus pais, seja lá dos seus responsáveis, ou mesmo você sobre seus filhos. Então, nesse sentido, é preciso que a gente fique sempre atento. E Michel Foucault ele nos ajuda a pensar. Como sempre, recomendo que você não pare aqui nessas breves explicações, mas que você possa aprofundar e até mesmo fazer a leitura dessa importante obra aí, Segurança, Território e População, bem como de outras obras de Michel Foucault, como por exemplo Vigiar e Punir, que justamente vão dar esse olhar sobre as relações de poder. Um grande abraço para vocês e bons estudos!